Esses assuntos são relevantes e quanto mais as pessoas parecem que têm a necessidade de serem confrontadas com isso. Porque eu lembro naquele culto de domingo onde você estava ministrando, deu mais ou menos assim um horário de 8h25 da noite. Eu não sei se você reparou, quase ninguém saiu. E isso assim, me surpreendeu, porque havia aquele... Será que é porque eu estava falando de dinheiro? Não, né? Não, porque... E era uma mensagem... sobre corrupção. Era uma mensagem confrontadora. Eu vi a mensagem. Mas que abordou em alguns tempos também, alguns pontos, não o dinheiro diretamente, mas assuntos como esse que nós temos tratado hoje. Isso é a corrupção no coração do homem, da pessoa. E eu percebi assim, as pessoas não se moveram, elas permaneceram. E não era uma mensagem que afaga o ego, era uma mensagem confrontadora. E as pessoas permaneceram sentadas, elas não saíram, porque elas têm o desejo, ou parece assim, as pessoas querem acertar. E querem elas aprender querem a uma lidar direção. com Querem se dinheiro. livrar Elas querem dessa prisão, se livrar. né? Se livrar dessa prisão. Então, quando a gente fala assim, uma voz que clama no deserto, porque o dinheiro é um Deus nós temos que falar sobre situações como essa. Nós não queremos julgar a jovem, queremos alertar para que atitudes como essa, ou a compra de votos, a venda de órgãos, a compra de bebês, a vendas em clínicas clandestinas de fertilização, tantas coisas. Porque o dinheiro é um Deus tirano, né? Então a pessoa quer se libertar dessa tirania. Isso destrói. Pois é, por isso que precisa haver um resgate de princípios. A mudança vai acontecer não quando aquilo que aparece ou que está à vista começar a ser mudado. A transformação vai acontecer quando princípios começarem a penetrar o coração das pessoas. Então, um princípio, eu coloquei pouco tempo atrás, é de Deus. Se Deus for tirado da história, vai ser também tirada da história ética. Porque as pessoas não terão alguém a partir de quem medir as ações delas. O segundo princípio, se as pessoas caminharem para o individualismo, elas inevitavelmente vão destruir as outras, vão comprar as outras, vão vender as outras, porque só pensam em si mesmas. Mas existe no coração do ser humano, e Calvino falava de algo chamado das semens religiones, dessa ideia de Deus, que todo ser humano nasce com essa ideia de Deus dentro deles. E na década de 30, 40, um diretor norte-americano chamado Frank Capra fez alguns filmes que entraram dentro da história do cinema americano como os filmes do American Dream, o sonho americano. O nome desse diretor era Frank Capra. E um dos filmes que tornou Frank Capra mais conhecido foi o filme A Felicidade Não Se Compra, A Wonderful Life. Me conta a história de um homem que era muito precioso, mas que estava na ponte para cometer suicídio. Porque ele tinha uma dívida muito grande e ele tinha uma apólice de seguro que, se ele morresse, ia trazer para ele o recurso para ele pagar algumas dívidas que surgiram e sustentar a família. E o enredo do filme é um diálogo de Deus com um anjo dizendo: você está vendo aquele homem? O anjo responde para Deus: eu estou vendo. Pois é, o nome dele é fulano de tal. E ele está querendo cometer suicídio porque ele está com dívida. E você podia ajudá-lo. Então, quando esse homem vai pular da ponte, esse anjo o salva. E esse homem está desesperado. Olha, eu quero morrer, por que você me salvou? O que está acontecendo? Seria melhor que se eu não tivesse nascido. Aí esse anjo olha para Deus assim e diz: Deus, posso fazer isso? E aí no enredo do filme, Deus diz: pode fazer. E de repente, a história muda. E aquele homem começa a ver a história dele, ou a história das outras pessoas, como estaria se ele não tivesse existido. Então o anjo vai mostrando: está vendo, se você não tivesse existido, olha o que teria acontecido com essa pessoa, olha o que teria acontecido com aquela outra, olha o que teria acontecido com aquela outra, olha essa situação, o que teria surgido se você não tivesse nascido. E a proposta do filme é a de mostrar que muito mais importante do que o dinheiro, porque dentro do filme tinha um homem também riquíssimo, e que tem um final muito diferente desse que não tinha dinheiro, mas que ele tinha outros valores muito mais preciosos.
a felicidade não se compra. Eu quero até encorajar você a tentar assistir esse filme. E há um outro filme que foi considerado talvez um dos filmes, dos melhores filmes de todos os tempos, que é o Cidadão Kane. O Cidadão Kane é uma história diferente. É um homem que se enriquece e que ganha muito dinheiro. E o final do filme mostra esse homem na mansão que ele tinha, cheio de riquezas, mas solitário. Esse homem começa a se lembrar da infância dele, das escolhas que ele havia feito lá atrás, e aquele desejo dele voltar lá atrás na infância, quando ele poderia ter feito escolhas diferentes. Então são dois filmes que retratam dois momentos. Uma de um homem que fez as escolhas certas. E no final ele termina bem. E um outro que fez as escolhas erradas. E as duas escolhas relacionadas com dinheiro. Faz a gente refletir um pouco, né? E nós estamos caminhando para encerrar o nosso programa. E o Fernando estava ali lendo, o pastor Lúcio também quer comentar algo. E a gente fechar esse tema de uma forma assim, como o Gustavo estava concluindo, clara para a gente. Nós não concordamos com isso e nós temos algumas contribuições para pessoas que talvez estejam vivendo assim. Não queremos acusar ninguém, mas existe um caminho onde a pessoa não precisa usar do subterfúgio financeiro para conseguir aquela que para ela proporcione prazer ou alegria. Não é isso, pastor Luiz? É isso. Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabedor vamos dizer assim, dessa condição humana, né, de desejo do dinheiro, eu acho que é por isso que ele instituiu o dízimo. Porque é para que a pessoa, quando ela dá... Ela se vê livre. Ela vai, aos poucos, com o passar do tempo, ela vai percebendo que ela está se libertando vamos dizer assim, daquelas amarras, né? E é curioso que o dízimo é o seguinte: quanto mais você ganha, mais você dá, mais você contribui para o outro, mais você ajuda o outro. Então é uma forma que Deus achou de nos libertar dessa prisão que nós mesmos instituímos, de ficarmos atados ao dinheiro e depender e colocar isso em primeiro lugar em nossas vidas. E a gente vê isso, foi Jacó, parece que foi a segunda pessoa na Bíblia que falou em dízimo, foi Jacó. Aqui em Gênesis 28, ele diz o seguinte: ele estava voltando, estava na estrada sozinho, vamos dizer assim, desamparado, dormiu com a cabeça em cima de uma pedra, aí teve um sonho e acordou e falou, Jacó, Gênesis 28, 20. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu acho interessante porque o dízimo ainda era praticamente, não se falava, só Abraão que parece-me que já havia dado dízimo antes de Jacó. Mas por isso que a gente vê como às vezes as pessoas são abençoadas quando elas abrem a mão. É aquele que nós falamos aqui, que nós tivemos no programa, falando sobre os paradoxos de Deus, né? Quando você divide, você multiplica na sua vida. E são ensinamentos, né, pastor Fernando, que precisam ficar, porque quantas vezes eu vi colegas meus que trabalham e ganham um salário na época de adolescência, e o salário dele não dava para comprar metade de um tênis, mas ele vivia ali talvez um ano empregando o salário dele só pelo prazer de ser aceito pelos amigos, porque tinha que comprar alguma coisa que o fizesse talvez um pouco maior. Eu acho que o fechamento desse programa tem muito a ver sobre o fato que você perguntou no início. O que o dinheiro não deve comprar? A ideia é essa. O Gustavo mesmo comentou o seguinte: o dinheiro compra tudo. Mas o que ele não deve comprar? Ou seja, qual o limite que existe para ele? E o fato é o que a revista comenta do seguinte: nós vivemos uma economia de mercado, ela faz bem para o país, ela faz bem para a nação, ela gera empregos, riqueza, desenvolvimento. Isso é ótimo. Mas nós podemos nos transformar numa sociedade de mercado, nós temos que fazer limite. O limite a Bíblia diz, e o Gustavo colocou com muita propriedade. Jesus chega num ponto e fala o seguinte: você não pode servir a dois senhores. O dinheiro, para nós evangélicos, para nós cristãos, é uma ferramenta e nunca pode ser um senhor.
A própria Bíblia nos ensina que a gente deve saber viver a vida, curtir a vida, aproveitar a vida com os familiares. A Bíblia fala lá no Velho Testamento, vai, pois, come o teu pão, bebe o teu vinho, alegra-te com a mulher da tua mocidade, porque esse é seu tempo, um dia ele vai acabar, é a porção que Deus deu para cada um. Se a pessoa tem um dinheiro e tem condições de comprar um carro, compra um carro, tem condições de viajar, viaje. Essa é a porção que Deus te deu. Agora, aquele que vê o seu irmão passar necessidade e você não faz nada por ele, aí não dá. E se você vê a necessidade, aquele que não cuida dos seus, e principalmente da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, olha, a ferramenta chamada dinheiro, use-a com sabedoria. Use ela para abençoar os irmãos, abençoar a igreja, os necessitados, os carentes, porque essa é a porção mais gostosa que existe, porque é melhor dar do que receber. E uma coisa curiosa, que eu confesso para vocês aqui, eu mudei o meu conceito depois dessa reportagem, de lidar com dinheiro. Eu não faço mais nenhum tipo de afago com os meus filhos, nenhum tipo mais de premiação com dinheiro. Não faço mais. Tomei uma decisão e minha esposa falou assim, filha, se você estudar, você vai ganhar um dinheirinho. Aí a gente começou a perceber os valores que nós passamos para os nossos filhos. No momento que eu vi a minha filha virando para o meu outro filho e falando assim, se você fizer isso para mim, eu vou te dar tantos reais. Na hora que eu acordei para aqui, eu falei, gente, dinheiro não pode ser isso. A motivação pode ser um presente, uma viagem, uma festa, um cinema, levar uma comida gostosa. Dê o presente que for, mas não use o dinheiro como presente. Não use o dinheiro, porque o dinheiro, quando você faz para premiar alguém assim diretamente com financeiro, ele dá um sentido espiritual diferente. E a gente vem sentindo isso. Premie as pessoas do jeito que você desejar. Dê um CD novo, dê uma viagem nova, leva para o cinema, leva para jantar fora, mas não dê mais dinheiro. O dinheiro tem algo... Ele é tratado na Bíblia como um Deus, então está na hora de saber como usar. Eu confesso para você que a partir de hoje eu não faço mais. No dia que meu filho estiver vendo esse programa, eu vou falar assim, acabou, dançou, dinheirinho, já era. Dinheiro é perigoso. Nós vamos arrumar outras premiações, vou levar você num jogo do Galo, vou levar você no cinema, vamos fazer outro tipo de premiações. Mas essa eu não faço mais não. Não, mas eu quero agradecer, Lúcio, Fernando, Gustavo.